Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Catanha 13. Vamos falar dessa vergonha que o Galo fez ontem com a gente. Que papelão. Gente, é complicado, tá? Nesse vídeo, vocês vão acompanhar comigo. A gente vai reagir aí a um pouco que a imprensa, esportiva de Minas falou. No caso aí, a gente vai ver a opinião do Edu Panzi, que é um cara muito sensato, que a gente gosta de assistir muito, de ouvir o que ele tem para dizer. Confesso para vocês que ainda não assisti esse vídeo, tá? A gente vai assistir agora juntinhos, a gente vai ver. Eu não ouvi o que ele falou, porque quando terminou o jogo ontem eu não pude ir no estádio porque eu trabalhei, mas quando terminou o jogo eu já desliguei tudo, não quis saber de nada. Não vi comentário, não vi nada, porque dói demais, né? A gente vai ouvir o Edu um pouquinho aí, depois a gente vai ouvir também o Everton Guimarães, o HG. Mas sem delongas, vamos lá, vamos acompanhar, vamos ver o que o Edu Panzi falou aí, galera. Vamos acompanhar aqui, simbora. Papelão Bora. do Atlético, né? Vexame seria se tivesse sido eliminado, mas foi um papelão, né, Cirilo? 6 jogos num grupo com Caracas, Cienciano e Iquique, e o Atlético ganhou 2, cara. Não ganhou nenhum jogo fora de casa. Tomou 6 gols, uma média de 1 gol sofrido por jogo. Um papelão a primeira fase do Atlético na Copa Sul-Americana. Hoje até que fez um primeiro tempo mais organizado, mereceu ter vencido o primeiro tempo, mas o segundo tempo do Atlético foi o retrato da fase de grupos do... Cara, é brincadeira também, né? Vamos confessar aqui. Esses impedimentos de uma linha, uma unha na frente, se o Rony tivesse cortado a unha, não teria sido pênalti. Eu acho que um lance tão ajustado deveria ser o quê? Pró-gol, né? Porque o futebol, ele gira em torno de você fazer gol. Então, assim, foram 2 jogos... teve um tapa do Hulk de 3 dedos, acho que foi no segundo gol. Que brincadeira, gente. Como é que dá um impedimento daqui, mas fazer o quê, né? Galo na Copa Sul-Americana, bagunçado, time desorganizado. O segundo tempo o Atlético não mereceu fazer o segundo gol, não criou para isso. Aliás, as chances que o Atlético teve, 2 chutes do Rubens, um chute de fora da área, da intermediária do Scarpa agora no final, que o Bolado fez um defesaço, mas passou sufoco. Não fosse o Lianco ali no lance de muita precisão dentro da área e tirasse o chute do jogador do Cienciano, o Atlético poderia ter perdido o jogo aqui hoje. Então, um papelão do Galo, e aí eu não falo nem só do jogo do segundo tempo, não. Um papelão a participação do Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana. Time que tratou a competição com desdém, como um... Vergonhoso. Concordo com o Edu nesse aí, tá? Um papelão, um grupo fraquíssimo de Caracas e Iquique. E esse ano do Peru, gente. Peru tem futebol, gente. Peru tem um jogador que presta, que é aquele cara lá que jogou no Corinthians, o Guerreiro. É um jogador que presta no Peru, gente. Nós tomamos um gol de Cueva. O Cueva tá com uma barriga maior que a minha, uma bunda maior que a do Hulk. O cara conseguiu deitar e rolar, pisando a bola, abrindo e tal, e os caras não conseguiram marcar o Cueva. Mas, complicado, né? Transformou a competição num estorvo agora, né? Porque vai ter que fazer mais 2 jogos na temporada contra o Bucaramanga. 2 jogos a mais no calendário que o Atlético vem reclamando de ser o grande problema. O calendário é desumano, o calendário é injusto, são muitos jogos, não tem tempo de treinar, de descansar. Aí o Atlético vai lá, se auto-sabota e arruma mais 2 jogos para ele no calendário. Bem feito, bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. E agora vai ter que jogar e vai ter que vencer esses 2 jogos. Porque o papelão pode virar vexame ali na frente. Então tem muita coisa para ser conversada. Hoje o Cuca vai para a coletiva. Não vai ter como justificativa gols perdidos, porque não... Nessa questão aí, eu não consigo criticar o Cuca. Sinceridade, o Cuca vem falando que esse time precisa de reforço há quanto tempo? Quanto tempo? A cada partida o Cuca vem e fala, o time tá precisando daqui, precisando acolá. Nós estamos com notícia aí que o Galo tá devendo. Daqui a pouco a gente vai ouvir aí, o HG vai trazer essa notícia aí que o Galo tá devendo jogador, direito de imagem, bicho, do Campeonato Mineiro, gente. Um clube que foi comprado por caras bilionários.
É brincadeira. Então, assim, esse time precisa de acerto. Gente, nós não tem volante. O volante titular do Galo é o Alan Franco, que não é o primeiro volante de natureza. A gente sabe? Nunca foi o primeiro volante, cara. Nunca foi, então tá improvisado. Não dá pra cobrar o Cuca. Com esses caras aí dava pra ser mais organizado? Cara, dava, mas esses caras também estão cansados, mano. Você entendeu? Os caras jogando direto. Não dá pra rodar o grupo, dar uma descansada. Olha o Hulk, gente. O Hulk tá... Criou para isso, não vai ter como justificativa o jogo fora de casa ou viagem, porque quem viajou e jogou fora de casa foi o adversário. Não vai ter como justificativa o gramado, porque o gramado diferente era pro adversário. Não vai ter como justificativa a arbitragem, por mais que eu discorde do pênalti, não dá para dizer que isso influenciou, então não vai ter como justificativa a arbitragem. E o cansaço também não pode ser justificativo, porque o que faltou hoje, Cirilo, foi bola, organização e tudo mais que um time com investimento atlético, principalmente para a Sul-Americana, com um elenco tão mais qualificado que seus adversários. Hoje o Galo, mais uma vez na competição, ficou devendo. O empate foi justo, a segunda colocação do Atlético no grupo é justa, porque a participação do Atlético na fase de grupos da Sul-Americana foi um papelão. Olha, eu peço perdão pelo improviso aí, mas não dava pra não passar aqui pra falar desse vexame histórico do Atlético aí, né? Tem gente que não gosta de usar o termo obrigação de vencer, mas não tinha. Não tinha obrigação de vencer, não tinha obrigação com uma folha de 18 milhões, mais ou menos 18 milhões, ficar em primeiro num grupo com Cienciano, Caracas e Iquique. Mas folha não ganha jogo, mas com folha de 18 milhões, você obrigatoriamente tem que ter um elenco, e tem, decente, pra ficar em primeiro num grupo que é uma baba do boi cansado. Desculpa aí, né? Essa questão de elenco pra Sul-Americana, eu concordo, eu vi muita gente comentando sobre isso aí, não dá pra ter desculpa. Com o time que foi escalado ontem, o Galo era obrigado a ganhar de 2-3 de Cienciano, que é horroroso. Horroroso, concordo com o Everton. Horroroso que é time do Cienciano. Frágil, totalmente frágil. O problema é que o Galo, o meio de campo que não existe, qualquer time traz dor de cabeça pra gente. Essa que é a realidade. Vamos acompanhar o HG aí. É normal estar em 10º no Brasileirão? É normal? A direção erra quando não cumpre as obrigações e reafirma que não tem cumprido. Tem dívidas com jogadores, isso influencia. Opa, agarrou aqui, vamos acompanhar. Pera aí. Vamos voltar. Aí, é normal estar em 10º no Brasileirão? É normal? A direção erra quando não cumpre as obrigações e reafirma que não tem cumprido. Tem dívidas com jogadores, isso influencia. O Cuca, que diz que está alinhado com a direção, precisa organizar melhor esse time. Os jogadores devem uma resposta sim. Tá muito cômodo entrar em campo e entregar só isso aí que a gente viu. Tá... Cara, é complicado, tá? Vamos falar assim, o Rubens. Eu tava assistindo um jogo ontem lá no Bar do Salomão. Alô, Bar do Salomão aí, a galera. Um abraço aí. Barzinho fantástico lá no Alto da Serra, lá, galera. Pra acompanhar o jogo é o melhor que tá tendo, hein? E o que acontece? Você falar mal do Rubens para determinados atleticanos, o cara quer bater no você. Gente, o Rubens é a cara do Galo? Sim, é a cara do Galo. Tem vontade, tem raça, mas tecnicamente é fraco. Se pintar uma proposta no meio do ano, vende correndo. Porque futebol não é feito só de vontade, de dar carrinho, sujar a bunda lá dando carrinho e raça. Não é só raça, futebol é jogado tecnicamente. Você entendeu? A mesma coisa vale pro Rony. E o Rony, eu fico tranquilo de criticar o Rony aqui. Ontem poderia ter feito 2 gols. Beleza, na minha opinião não muda muita coisa. Eu ia continuar achando o Rony fraco tecnicamente. E ele sabe que é fraco tecnicamente, por isso ele se doa em campo. É um jogador que você... então você quer dizer que você não quer o Rony nem o Rubens no elenco? Não, quero. A gente precisa de jogador como o Rony, como o Rubens no elenco. Com vontade, com gana, uns caras que se doam. Mas também precisamos de jogadores tecnicamente com intimidade com a bola, né? Mas vamos acompanhar aí. Não quero ser escova aqui não. Muito cômodo, sabe? Alonso um panda do cacete, sabe? O Bernardo, insistem com o Bernardo, um salário altíssimo, ganha mais do que o Dudu. Mais do que o Dudu que vai jogar contra o Inter. Mas não entrega nada.
O Hulk, que é um cara que é referência, vou cobrar de quem tem pra entregar, cara. Não vou cobrar do Palácios. O Hulk é só isso aí, Hulk. É só isso aí. Você, o Scarpa, é só isso aí. É só isso que você tem pra entregar? É sério mesmo? Tá muito fácil, sabe? Você manter jogador com qualidade duvidosa no elenco aí, porque é bom de grupo, porque é amigo da casa. As responsabilidades precisam ser divididas. Cada um cumprir com as suas obrigações, que tem, e todo mundo tem. A diretoria parar de rebater verdades da imprensa, pagar os jogadores, porque aí fica com moral pra cobrar. O Cuca que se desalinhado com a... Tem condição de um clube, que já falei isso aqui, um clube que foi comprado por 4 bilionários. 4 bilionários. Os caras mexem com dinheiro, dono de banco, dono de consultor, dono de televisão, dono de rádio. E tá devendo direito de imagem. Cara, o Galo, isso aqui, ó. O Galo, o Clube Atlético Mineiro, não deve R$1 na praça. Não deve R$1, não tem dívida, não tem nada. O Galo aqui, ó. Quem tem dívida é o CPF, o CNPJ que assumiu, que comprou o Galo. É os Menin, o Ricardo Guimarães, esses caras tem que pôr dinheiro, cara. Como é que você vai... Cara, os caras trabalham com dinheiro. Os caras é dono de banco. A gente não consegue entender isso. Eles devem ter um plano. Nós estamos falando de bancário, cara. Mas é doído, viu? Diretoria, mas não está. O Cuca precisa parar de inventar, como fez no segundo tempo. Ele assumiu na coletiva e reorganizar esse time aí. E os jogadores têm que chamar responsabilidade e resolver. Só que tem um problema. A diretoria chega e aí aponta para os jogadores: vocês precisam jogar mais. Aí os jogadores apontam para a diretoria e aí eles vão dizer: então paga a gente. Vocês estão vendo que não é só bola? Beijo na alma. É isso aí, galera. O HG falou tudo aí, revoltado, né? Não poderia ser por menos. Fazer o quê? Agora é agarrar no terço, né? Ver o que vai acontecer isso aí. Vamos ser obrigados a jogar 2 jogos aí, que esse Atlético não sei da onde, um time horroroso, acho que é Colômbia, né? Vamos jogar. Difícil, o time tá precisando de reforço, não tem boas notícias, parece que o Galo não vai forte nessa janela do meio do ano, então é agarrar no terço e ver o que vai dar e lutar para não cair, fazer 45 pontos logo no Brasileirão. Muito obrigado para você que acompanhou comigo esse vídeo aqui, né? Doído acompanhar até o final, sei disso, mas só agradecer vocês, que vocês continuem aí me apoiando, se inscrevendo no canal Catanha 13, pra gente continuar aqui falando do Galo, sofrendo juntinhos. Se inscreva, deixa o like, compartilha e comenta aí. Concordam comigo? Discordam? Tá tudo legal. E não vão perder a esperança no Galão da Massa. Simbora!